Isso aqui todo mundo conhece? Não precisamos falar. Essa é a antiga, né? Então, só fala... Bom, vamos falar da residencial, então, que eu acho que é o que mais interessa a vocês, né? Residencial. Ela hoje é assim. Ela diz como é que é a envoltória para o verão, como é que é a envoltória para o inverno e como é que é o aquecimento de água, né? Envoltória para o verão é avaliação condições de ventilação natural, né? Envoltória para o inverno é com o ar-condicionado ligado. Água quente. E aqui diz como é que é a envoltória quando ela funcionar com ar-condicionado. Então, de certa forma, eu teria sinais melhores aqui em climas muito quentes quando eu colocasse um pouquinho de inércia térmica. Eu baixaria a temperatura em relação à rua. Mas como são temperaturas muito altas, eventualmente 36 graus na rua, eu baixei para 35 e eu considerei uma vantagem aqui, essa casa vai ter ar-condicionado, né? E aí vai conflitar com eventualmente o uso de isolamento térmico, né? Então na nova o que a gente está fazendo é calculando carga térmica acima de 26, carga térmica abaixo de 16, e aí a gente tem a avaliação da etiqueta. Depois a gente divide pelo COP e transforma em consumo. Essa aqui é a nova etiqueta, né? Residencial. Então vejam que ela já vem preparada com emissão de CO2, dos energéticos que vão ser usados na casa. Então se ela usar gás, vai ter uma certa emissão computada aqui para aquecer a água. E a energia elétrica, não embutido ainda. Seria um futuro, né? Tem a geração de energia no local. Então ela já é uma etiqueta preparada para Zero Energy Buildings, né? Eu poderia dizer que isso é igual ao que eu consumo. E pronto, é ZEB. E tem eficiência no uso de água. E aqui tem o percentual de horas que eu estou entre os 18 e 26, que foi o que a gente considerou de conforto. Então eu consigo diferenciar um sistema construtivo do outro em termos de qual que vai me dar mais horas de conforto naturalmente ventilado. Aqui, uma outra questão é que quando a gente está falando dessas etiquetagens aí, não sei se eu posso ir indo até vocês cansarem, até ir o último embora. Essas etiquetas que a gente está falando são etiquetas de potencial de eficiência. Depois que o prédio começa a operar, eu tenho o usuário lá dentro. E o usuário pode fazer coisas muito preocupantes, né? Ele pode operar ar-condicionado com janela aberta, ele pode botar 17 graus dentro do quarto, ele pode fazer todas essas coisas. E o que a gente viu, que o mundo inteiro está chamando, é performance gap, né? Então isso aqui, por exemplo, são resultados aqui do Brasil de prédios que foram certificados LEED, né? Então prédios de alto padrão, com certificação, para ser o mais eficiente possível. E vocês veem aqui que alguns deles consomem 70% a mais do que estava prometido, né? Alguns são mais eficientes que os prometidos, mas tem bem menos mais eficientes e muitos menos eficientes. Então isso inclusive levou o LEED agora a mudar a forma de medir, ele vai ter medições permanentes para o cara comprovar que ele vai manter aquela certificação dele através da operação para evitar esse tipo de coisa aqui. Isso foi constatado em Nova York, Reino Unido, em vários lugares do mundo. Então essa questão, né? Os caras começam a se comportar de forma estranha e consumir mais energia. E a gente está fazendo isso no CBCS, né? O Conselho Brasileiro da Construção Sustentável, que é outro chapéu que eu tenho. A gente está fazendo o projeto DEO, que é Desempenho Energético Operacional, e agora fechando um projeto com o Procel, onde a gente vai analisar 15 tipologias para, por exemplo, para vocês poderem usar nos prédios públicos. Mudanças climáticas, né? Isso aqui é uma tese de uma aluna minha, que ela trabalhou com habitação popular. Eu acho que talvez fosse até interessante, num outro momento, trazer ela aqui, né? Ela fez simulações São Paulo, Salvador, e
ela fez de climas futuros, né? Claro que tem uma incerteza muito grande na modelagem do clima futuro, depende do cenário do IPCC que a gente usa, né? Mas aqui eu tenho 2020 e 2050, né? Então a realidade é que a tendência é que a gente tenha temperaturas mais quentes, né? E mesmo São Paulo, vocês vão ver que a temperatura interna vai esquentar, né? Então ela está vendo o efeito disso e não são cenários muito longe, né? A gente está, inclusive, conversando um pouco com o pessoal do IAG, da USP, e eles têm previsões para o Brasil. A gente poderia e deveria começar a trabalhar na adaptação de climas, arquivos climáticos para simulação aqui no Brasil, baseado em climas futuros, né? O mundo inteiro já está fazendo isso. E a gente tem que saber, estou fazendo essa casa agora, tem que durar 50 anos, qual é a melhor solução para hoje e para 50 anos. Vejam que é bem diferente, né? Aqui é 2050, né? E aqui é o clima atual, né? Vejam que aqui a gente está poucas temperaturas ali chegando nos 35, mas muito abaixo dos 30. E aqui a gente vai ter muita coisa batendo em 35 já em São Paulo mesmo, né? Tem vários. Isso foi o adaptador climático que a gente achou que foi da Universidade de Southampton, na Inglaterra, né, que também já está defasado. Por isso que eu digo que isso seria importante ter um projeto nacional com o pessoal de mudanças climáticas mesmo, com a adaptação do modelo na escala regional, né? Então, eles fizeram um para São Paulo, que talvez a gente possa usar, mas a ideia seria um trabalho mais amplo para o Brasil inteiro, né? Eu acho que isso é necessário. Porque vários arquivos climáticos que a gente usa, inclusive a gente estava usando os arquivos das estações automáticas do INEMET, né? E recentemente a gente conseguiu num site internacional uns TMYs feitos para o Brasil de 2003 a 2017. É impressionante como eles já são bem mais quentes do que o INEMET. Impressionante. Radiações mais altas. Então, acho que é uma outra preocupação importante, a qualidade do arquivo climático que a gente está usando. Então é isso aqui, né? Se eu pegar a casa hoje, né, ela tinha essa necessidade de aquecimento e essa de refrigeração, e vai sumindo o aquecimento e vai aumentando a refrigeração. Então o cooling realmente é o nosso problema, que vai... O papel do usuário. Eu acho que esse é um assunto quente ainda. E ainda mantém vocês acordados. O comportamento do usuário influencia o desempenho térmico do edifício, e a pergunta é, nós podemos fazer edifícios à prova de usuário? Acho que não. Até porque são eles que compram, né, a casa. Isso houve também na Inglaterra. O Building Research Establishment criou o primeiro prédio eficiente deles na década de 70 e as janelas eram trancadas à chave, né? E gera uma revolta do usuário brutal. Claro, eu também. Eu não sei se vocês conhecem essa casa aqui. Essa casa é a casa eficiente construída lá na Eletrosul, lá em Floripa, né? E ela tem painel fotovoltaico aqui em cima, aquecimento solar, diferentes tipos de telha porosa, telha metálica, mas todas claras, teto jardim, um popurrí aí de coisas para a gente ir testando, né? Ela recebeu etiqueta A, né? E a gente fez medições nela. Por isso que eu digo que a gente aprende muito com medições, né? Ela tem uma tremenda inércia térmica. As paredes dela são paredes duplas,
né? Tijolo maciço por dentro, lã de rocha no meio e tijolo maciço por fora, mais decorativo. Mas o parede assim, né? A temperatura dela é bastante estável dentro, né? É o que vocês podem ver aqui, ó. Aqui é a casa fechada, né? Como o IPT quer que a gente meça. Fechado. Aqui está a flutuação de temperatura externa. Aqui está a temperatura interna da casa. É o que uma inércia faz, né? Amortece a flutuação externa. Então, claro, muito melhor a temperatura interna do que a externa, né? Ainda assim, eu estou chegando a 28, 29. Mas 29 é bem melhor do que 34. Né? Então, com um ventiladorzinho de teto, 29 graus, tá bom. Mas eu tenho que convencer o cara a ficar fechado dentro da casa. Vocês ficariam fechados dentro da casa se tivesse 34 graus? Hein? O quê? Não, é assim que eles medem, é assim que eles avaliam. Depois a gente fala. Esse é assunto para o shopping. Agora, fazendo ventilação diurna, que é o comportamento padrão de todo mundo. Durante o dia, abre a janela. Durante o dia, a temperatura está mais alta. Se eu tenho inércia, eu não deveria abrir a janela. Eu deveria abrir de noite. Né? Mas eu abri de dia aqui, só para fazer o experimento. Né? Então, veja o que acontece. De dia, sobe, 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 sobe e sobe. Né? Então, chegou a 30 graus lá dentro da casa. Né? Porque eu não tinha dias muito quentes nessa semana que eu medi. Né? Só no último aqui que chegou a 34 e foi só num dia. Né? Agora, fazendo ventilação noturna. Ela foi projetada para ter ventilação noturna, inclusive com insuflamento de ar de um insuflador noturno. Né? De noite baixa, porque está insuflando esse ar mais frio, baixa, insuflando o ar mais frio. Né? Então a média vai baixar da casa. Mas será que eu vou conseguir pessoas que vão manter a sua casa fechada de dia e insuflar ar só de noite? Esse é o grande problema. Né? E se essa casa aqui for usada com ar-condicionado, é uma catástrofe. Ela tem inércia, eu vou ter que refrigerar as paredes. Então aí é que vem o conflito entre bioclimatologia, comportamento natural e ar-condicionado. Se as pessoas estão indo para ar-condicionado, eu tenho que mudar a forma da casa. E é difícil saber se elas estão indo ou não. O que a gente vê é que elas estão indo. Então, precisamos treinar o usuário para usar a casa. Será que eles vão aceitar? E casa à prova de usuário? Enfim, acho que não. Nós estamos analisando várias casas, medição em campo. E é um programa que eu quero continuar, eu quero expandir até, porque eu acho que a gente aprende muito com o hábito das pessoas. Né? A gente manda o questionário, as casas estão monitoradas, a gente manda o questionário pelo celular das pessoas, elas respondem em que ambiente elas estão, se elas estão confortáveis. Enfim. É bem interessante e a gente deve publicar isso ano que vem. Mas vejam quais são as opções de comportamento em dias quentes. Abrir janelas e portas. É o que a gente está acostumado a fazer. Né? Ligar ventilador. Trocar a roupa. Vai para um lugar mais fresquinho da casa. Se tem uma varanda, tu vai para a varanda. Se tem aquele chopinho na churrasqueira, né? Vai para a churrasqueira. Cold drinks, está aqui, ó. Cold drinks. Ligar o ar-condicionado. Vejam que é bem menor. Então a gente ainda tem pouca gente viciada, muito viciada no ar-condicionado, porque pelo menos essa amostra que a gente tem aqui. Né? Talvez a amostra seja um pouco viciada. Floripa. Ajustar os sombreamentos. Né? Algumas coisas preliminares que a gente tem aí. Crianças, né? Geralmente quem ajusta o set point é a mãe, né? E a gente achou de 24 a 28 graus no ajuste do set point. Então tem
Tem mães que acham que a criança tem que dormir com um cobertorzinho, 24, e tem outras que tocam 28 para ele não se resfriar. O contraste entre homem e mulher é violento e a gente pegou algumas brigas aí até. Enfim, a mulher sempre está com mais frio, geralmente está com um cobertorzinho, e o cara está confortável e pedindo um ventilador ainda. Seguimos? Tá. Então, vamos lá. Uso de energias renováveis em edificações, aí a gente vai para o que o mundo inteiro está indo, que são casos de energia zero. Né? O Michael colocou no início, que agora já estamos falando em casos de energia positiva. Né? A Dinamarca já tem energia positiva há algum tempo, né? Mas as casas estão dando sobreaquecimento até na Dinamarca. Aí é que vem a questão da preocupação de até onde tu vai com um lado só, né? Porque tu começa a reforçar o lado do frio, isola, e dá sobreaquecimento no verão. Verão dinamarquês, que para nós não existe, né? Não, mas Paris teve 40 graus. Eu peguei 40 graus em Paris em 2003. Morreu gente. Esse é o risco. Aí é uma outra discussão que é resiliência, né? A gente deveria começar a testar as casas para resiliência e climas futuros. O assunto é quente também, mas nós ainda estamos fazendo norma mínima de desempenho. Enfim. É claro. Mas o problema do aquecimento também acontece porque potencialização lá não tem investimento. Então, em princípio, hoje você compra o sistema split, tem modelo de resfriação com aquecimento. Em princípio, tem que é que não faz parte da cultura do cara que mora lá ter resfriamento, né? Mas o sistema combustível que ele botou está começando a gerar necessidade. Zero, né? Você não está se principal. Em princípio, você já tem um sistema de ventilação mecânica e tudo, então incluir também o resfriamento não seria algo muito forte. Não. Porque é muito a potência. Sim, mas é um sistema que vai ficar parado 360 dias por ano. Não, é o que ele falou, é barato botar uma coisa, mas é um sistema que vai ficar parado. E aí, quando ele funcionar, pode ser que dê problema. Nova tecnologia, não, mas tem razão. Mas então, caso de energia zero seria a tendência, e zero, a gente pode entrar em várias discussões do que é zero. É zero no terreno, é zero energia elétrica, é zero energia primária, inclui ou não a energia embutida dos materiais, é uma das discussões que está entrando. E quando eu vou para ZEB, eu começo a ter sistemas mais complexos. Né? A Passive House é um sistema complexo. Né? E ela tem muita energia embutida lá. Então, eu teria que computar isso também. E aí tem ZEBs que vão até para energia do transporte, do cara, do carro. Tem gente que põe comida. Bom, aí vai para vários lados. Mas geralmente a gente estaria falando de balanço de energia zero no local, né? Então vou ter geração distribuída e normalmente o que a gente está falando é fotovoltaico, né? Então os diferentes, pode ser emissão zero, né? Os diferentes conceitos, né? E basicamente eu estou querendo fazer consumo igual à geração. No fundo eu preciso ter um projeto integrado, né? Essa é uma outra lição que a gente precisa ter. Não adianta a gente fazer projetos sequenciais, a gente perde muito não fazendo projeto integrado, juntando o arquiteto com as instalações e maximizando, né, a eficiência. Tecnologia e eficiência energética, solar passivo, aquecimento solar de água, fotovoltaico, eólica, se eu estiver vendo. Mas fundamentalmente tem que ter uma métrica e o cliente, o usuário da casa deveria enxergar essa métrica no seu nariz diariamente para ele gerenciar de acordo. Aqui a casa eficiente. Ela é uma casa ZEB? Bom, ela foi feita para ser eficiente apenas, né?
a gente fez algumas simulações. A gente colocou a família desperdício, seria uma família de bárbaros, né? Que comprou equipamentos ineficientes. Ligou o ar-condicionado direto, aquela coisa toda. Ela consumiria 600 kWh por mês. Se essa família trocasse os ar-condicionados dela ineficientes pelos eficientes, ela já consumiria 350. Se agora se a gente pegasse uma família consciente com equipamentos ineficientes, 260. Família consciente com equipamentos eficientes, 160. Né? Quanta energia ela gera com os 2 kW que ela tem na cobertura? Em média, 200 kWh mês, nos meses mais ensolarados 268 e nos meses menos ensolarados 144. Né? E Florianópolis é o pior lugar do mapa solarimétrico brasileiro. Né? Então, se funcionou aqui, funciona no resto do Brasil com tranquilidade. Né? Então, dá para ser ZEB com 2 kW na cobertura. Né? E esse é o tipo de consumo que a gente está falando da maior parte das casas brasileiras. Hoje em dia, a média residencial é 170, eu acho. Essa foi um outro brinquedinho que a gente fez para a competição Solar Decathlon em Madrid. Você lembra dela? Né? Isso aqui foi 2012. Né? Isso foi um rolo, porque isso aqui é competição de Fórmula 1, né? Tem que ter muito dinheiro. A gente fez o projeto dessa casa lá em Santa Catarina, a Faculdade de Arquitetura, são os alunos mesmos que projetam. Né? A gente conseguiu muita doação da indústria, os painéis fotovoltaicos, automação da Schneider, vidros da Saint-Gobain, isolamento térmico, tudo. Muita coisa doada. Mas faltou dinheiro para alguns detalhezinhos e principalmente que ela teve que ser montada, ela foi montada na USP, em São Paulo, desmontada, colocada em containers, foram de caminhão até Santos, pegaram um navio até a costa da Espanha, depois chegaram em Madrid, foram montadas em Madrid, competiram durante uma semana e vieram de volta. É Fórmula 1. Né? Infelizmente ela voltou para a USP, ficou mal estocada lá, ninguém queria saber dela. Depois ela foi mandada para Florianópolis, para Eletrosul, deveria ser montada do lado da Casa Eficiente, e ela continua estocada e apodrecendo. Um crime. Mas, enfim, é um brinquedinho bem bacana esse aqui. Teve várias inovações legais. E outro nível tecnológico já do que a Casa Eficiente. A Casa Eficiente é de 2005, esse aqui já é 2012. É uma pena. E aí aquela questão, né? Por que a gente não faz um Minha Casa Minha Vida ZEB, né? Seria o natural, né? Imagino que se a gente botasse 1 kW fotovoltaico, a gente chegaria a 100 kWh mês. Ou seja, as famílias seriam consumo zero. Né? Claro que tem que cuidar com a tarifa a regulamentação da ANEEL, né, que obriga que tu tenha uma compra de energia mínima, mas até isso talvez pudesse ser negociado com a ANEEL no caso de baixa renda. Né? Mas eu trocaria subsídio, porque no fundo, de 0 a 100, tem muito subsídio na conta da baixa renda, pago pela média renda e alta renda. Então, se eu dissesse para ele, tu tem 100 kWh grátis mês, e depois disso tu vai pagar a tarifa convencional, uhum. 3 anos. Né? 3 anos retorna o investimento. Né? O problema é que teria que mexer em todo o subsídio. E o subsídio é complexo, porque ele já está embutido na forma de cálculo das concessionárias. Requer um estudo econômico, mas vocês estão no ministério certo agora, não é isso? Mas trocar subsídio por investimento eu acho que é bem legal. E enfim, é difícil isso, mas eu tenderia a entregar as casas com a geladeira A já. Né? Lâmpada, ventilador de teto. Geladeira sei que pode ter mais.
ventilador de teto e, eventualmente, isso aqui atrasa a entrada de um split, se ele está instalado. Né? E se o cara vai comprar um ar-condicionado, se ele vai comprar um ventilador de teto ou um split, ele compra o split. Porque ele vai dizer assim, mas esse aqui está 800, esse aqui está 300. Ou 200, o mais bonitinho. Assim, né? Então ele compra o split. Só que ele não se lembra que aqui, em cima daqueles 800 ele ainda tem que pagar mais 300 de instalação. Né? E a conta. Então isso aqui instalado eu acho que ajudaria muito. A inspira... mas eu acho que tudo isso tinha que. Isso aqui não dá para fazer sem muita educação, um trabalho social, né? Porque tu tem que pegar o cara e dizer assim, não vai vender isso aqui, que tu vai te ferrar, né? Também. Vagabundo, né? É. Qualquer um acha que pode instalar um split hoje em dia, né? O invertido é bem divertido. Mas assim, a inspiração é um pouco esse bairro aí, Vauban, em Freiburg. Todo. Mas foi uma comunidade que construiu o bairro inteiro, todo autossuficiente. Claro. Bom, sim, ele esquenta, tu tem que isolar embaixo. Né? Esse aqui é muito isolado, porque a Alemanha é muito frio, né? Então ele é bem isolado embaixo. Se tu isolar muito, tu diminui a eficiência do coletor, porque esquenta muito a célula. Então o ideal é deixar um certo afastamento, uma ventilaçãozinha por baixo. Né? Depende da célula, né? Tem células que são muito, muito sensíveis a temperaturas altas e degradam a eficiência. As portarias da ANEEL, né? Um simuladorzinho rápido para quem gosta de fazer conta aí, de solar. Esse é o nosso laboratório lá de solar, né? Isso aqui teve apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia. O Jairo já foi embora. Vou dizer para ele depois, mas a ideia. Viu? Depois vocês contam para ele que ele perdeu essa parte. Né? Mas não, é que esse laboratório aqui foi feito o quê? A indústria de fotovoltaica está crescendo de forma muito grande e não tem técnicos. Né? Tem que formar pessoal técnico. Então isso aqui foi um apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia para fazer capacitação mesmo de técnicos. Aqui dentro tem telhadinhos para o técnico subir no telhado, montar o painel e tudo mais, treinar. Aqui atrás eles montam usinas. Enfim. É um centro de treinamento que fica no norte da ilha de Floripa, ali no Sapiens Park. A gente tem um dos primeiros geradores fotovoltaicos integrados a edificações do Brasil, 97. Né? Esse aqui é uma doação da von Humboldt. E é o nosso benchmark, assim, ou seja, desde 97 ele está funcionando, gerando energia e nós temos todos os dados de medição deles. 22 anos. Já passou a garantia. Tive que trocar inversor. Oca. Tudo medido lá. O Ricardo tem todos os dados disso aí. Bem legal. Outros usos fotovoltaicos aí, né? Mais usina já. A casa eficiente, né? A Eletrosul, onde fica a casa eficiente, instalou 1 megawatt, também com o governo alemão, né? Foi KfW que financiou esse projeto de 1 megawatt. E, no fundo, ele está distribuído aqui na cobertura, né? Os painéis fotovoltaicos.
E nesses estacionamentos aqui, dos dois lados. E aqui na frente também. Alguns outros projetinhos. Na universidade a gente tem várias demonstrações, né? E infelizmente às vezes o arquiteto nos obriga a esconder o painel fotovoltaico porque ele acha que ele é feio. Esse aqui foi o caso, não deixou aparecer. A gente tem que ir bem longe para tirar foto para ele aparecer. E só consigo botar essa florzinha aqui fotovoltaica para dizer tem fotovoltaico aí em cima. Aí tem vários pela universidade, desde lugares para fazer sombra, parada de ônibus. E aí agora a gente entra aí num outro mundo aí que seria simulação.